Nós estamos estudando a soberania de Deus diante da sua criação, diante da natureza, diante dos animais, diante dos seres humanos. Como Deus, Ele usou da sua graça, usando também a sua soberania para salvar os homens. É o que vimos na quarta-feira passada, a soberania de Deus na salvação. E com desejo profundo de nós podermos nos deleitarmos mais neste assunto, de vermos com mais detalhes a graça de Deus, mas também a sua soberania na salvação do homem, é que eu decidi olharmos para o papel de cada uma das pessoas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o Pai Ele elegeu, como o Pai escolheu antes da fundação do mundo o homem, como Cristo Jesus, Ele justifica aqueles que foram escolhidos, e como o Espírito Santo de Deus, Ele chama para Deus, Ele convence aqueles a quem Deus elegeu, cujo Filho morreu, o Espírito, Ele chama aqueles para Deus. Então hoje, olhando para o texto de Romanos, nós vamos estudar mais um pouco sobre a soberania de Deus Pai na salvação. Essa passagem das Escrituras, ela enfatiza e afirma a soberania de Deus, a soberania do Deus Pai, diante da sua obra redentora. Romanos 9, do 19 ao 23, o texto nos diz: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, nos instrui e nos ensina, Senhor, naquilo que devemos aprender. Edifica o nosso espírito na tua palavra e na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Estes versículos que nós lemos nos apresenta o homem tão caído, impotente, que não consegue a salvação de Deus por sua própria força, porque está morto em seus delitos e pecados. Um homem que está tão sem vida quanto um pedaço de barro. Todos os homens, quer salvos ou não, eles foram feitos por Deus, criados por Deus, de um mesmo barro. Igualmente, herdeiros do pecado de Adão, somos todos nós. Por natureza, filhos da ira, éramos nós, os crentes, e continuam sendo aqueles que desprezam a palavra de Deus, assim como diz Efésios capítulo 2, versículo 3. Este texto que nós lemos de Romanos nos ensina que o destino final de cada pessoa, ele é definido por Deus.
E é uma bênção, meus irmãos, que isso seja assim. Se tudo fosse entregue à nossa própria vontade, o destino final de cada um de nós seria a perdição. Estaríamos perdidos, estaríamos condenados, porque em nós, no homem natural, não há nada que nos atraia para Deus. Então, se o destino final da vida do ser humano não estivesse nas mãos de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Estaríamos condenados. Estaríamos marchando a passos largos para o lago de fogo e enxofre. Porque em nós, na nossa natureza terrena, na nossa natureza carnal, não há nada que nos atraia a Deus. Se chegamos a Deus, foi por misericórdia e graça dele em nossas vidas, pelo seu Santo Espírito que nos convenceu dos nossos pecados. Mostrou para cada um de nós quem realmente nós somos e por que precisamos de Deus. Porque se não fosse o agir de Deus em nossas vidas, ainda estaríamos condenados. Como havia já dito para os irmãos na semana passada, se Deus ele quisesse nos destruir, ele faria. Se Deus quisesse ter destruído Adão e Eva ainda no paraíso, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, ele o faria. Ele é o Criador. Ele tem o poder, ele tem o domínio. Ele é soberano. Mas ele não fez. Por que ele não fez? Versículo 22 nos dá uma resposta. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Deus suportou o pecado do homem e ainda suporta pela sua longanimidade. Mas um dia ele vai mostrar o seu poder. Um dia ele vai mostrar a todos a sua ira. Agora, quando falamos da ira de Deus, tem muitas pessoas que dizem, não, é inconcebível para mim saber que existe um Deus irado, porque afinal Deus é amor, Deus é bondade. Irmãos, a ira de Deus não é igual à nossa. A nossa ira é por egoísmo. A nossa ira é por discórdia. A nossa ira tem uma motivação diferente daquela ira que Deus tem. A ira de Deus é porque Ele é santo. E os homens pecam diante da sua santidade. O que os meus sentimentos me levam a produzir a ira, não é o que os sentimentos de Deus o levam a produzir a sua ira. São coisas bastante diferentes. Eu fico irado quando a pessoa não faz aquilo que eu quero, quando as coisas não acontecem da minha maneira. Deus fica irado quando nós pecamos diante dele. Quando o homem desobedece aos seus santos e retos juízos. Quando Deus decidiu deixar o homem vivo, ele tinha alguns propósitos. Porque, como eu já afirmei, ele poderia ter matado Adão e Eva. E recriado novo homem, nova mulher, até que houvesse pessoas que lhe obedecessem. Mas ele não fez, porque ele tinha propósitos. Dentre estes, mostrar a sua longa paciência, a sua tolerância diante dos nossos pecados, mas também nos mostrar o seu poder e a sua justa ira que cairá sobre todas as criaturas rebeldes e impenitentes, sobre todos aqueles que rejeitam o amor de Deus
demonstrado em Cristo Jesus na cruz. Nesse texto também podemos ver um outro propósito de Deus. O propósito que Deus quer salvar a sua criação, o seu amor, a sua bondade, vasos preparados para a glória de Deus. Neste texto podemos ver que o próprio Deus faz distinção entre as suas criaturas. Porquanto um vaso é feito para honra e um outro é feito para desonra. Alguns são vasos de ira preparados para a perdição, enquanto outros são vasos de misericórdia, feitos para a glória de Deus, o qual Ele tem preparado de antemão, afirma o verso 23. Para o nosso coração orgulhoso, para o homem que é extremamente orgulhoso, é humilhante constatar que a nossa salvação, que o destino da nossa vida está nas mãos de Deus. Porque nós tendemos a querer o controle de tudo, o domínio de tudo. Queremos levar a nossa vida como nós desejamos, como nós pensamos ser o certo. E constatar que a totalidade da raça humana, que todos os homens estão nas mãos de Deus, e é como barro nas mãos do oleiro, para muitos isso é humilhante. É inconcebível. Mas o texto afirma: quem és tu, ó homens, para discutires com Deus? Porventura não tem o oleiro, não tem Deus, não tem aquele que o faz, não tem o Criador, o poder, o desejo de fazer com a sua criatura aquilo que Ele quer? Por mais que o homem queira discutir com o seu Criador, permanece o fato de que ele nada mais é do que barro nas mãos do oleiro. De que se queixas ele ainda? Pergunta o texto. Quem és tu? Ou melhor, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Qual é a sua queixa? Será que você pode resistir à vontade de Deus? Será que a sua vontade pode prevalecer sobre a de Deus? Será que você pode determinar alguma coisa para Deus? Quem és tu, ó homem? Meus irmãos, nós temos que compreender o texto e nós temos também que aplicá-lo à nossa vida. Nós não podemos só ler e não aplicar as verdades que aqui estão para a nossa vida. Antes da fundação do mundo, Deus fez uma escolha. Antes que o mundo fosse criado, Deus fez uma seleção ainda nos seus planos, na sua mente. Antes que Deus dissesse: faça-se a terra. Deus havia eleito homens e mulheres para o seu beneplácito, ou conforme o seu beneplácito, para a sua glória. Diante do seu olhar onisciente estava toda a descendência de Adão.
Como já afirmei, Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Ele criou Adão sabendo o que Adão ia fazer, sabendo que Eva ia comer daquele fruto e ia oferecer ao seu marido, e ele também ia comer. E Deus, olhando para aquela descendência pecaminosa, Ele predestinou pessoas, homens, para a adoção de filhos. Predestinados a ser conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Destinados a herdar a vida eterna em Cristo. E muitos, não são poucos, os textos da Escritura que afirmam isso. Por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 48 diz: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus agindo antes da criação do homem, antes que o mundo viesse a existir, Deus já sabia quem era que seriam os eleitos. Todos ou todas as artimanhas da engenhosidade humana têm empregado suas forças, têm obscurecido o significado destes textos, a fim de que lhe deem outras explicações. Mas é claro, creram os que haviam sido destinados para a salvação. Não podemos fugir do sentido óbvio e claro destas palavras. Não podemos cair neste erro. Charles Spurgeon, ele afirmou: se Deus age corretamente ao conceder a sua graça, estará ele errado no propósito de concedê-la? Se é correto para ele propor ou propor-se a conceder graça hoje, também não seria correto a ele propor-se a concedê-la em outra data? Se é que podemos chamar de data a eternidade de Deus? Visto que Deus é imutável, esta eleição, esta predestinação ocorreu na eternidade. Versículo 23, voltando para Romanos 9, ainda podemos ver os soberanos desígnios de Deus ao escolher pessoas para a salvação. Está escrito: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Que para a sua glória já havia preparado vasos de misericórdia. Ainda podemos ler em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5 e versículo 11: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não foi depois da queda que Deus veio com um plano para redimir o homem. Já estava na mente de Deus, antes que Adão caísse.
já estava nos planos de Deus a redenção em Cristo Jesus. Ele já havia predestinado na eternidade, antes da fundação do mundo. Antes que Deus colocasse os alicerces do mundo, Deus já havia preparado todas as coisas. Ele já era conhecedor de todas as coisas. Não foi depois da queda de Adão, na qual a raça humana foi corrompida pelo pecado, que Deus resolveu salvar o homem, que Deus resolveu predestinar, eleger pessoas para a salvação. Foi muito antes disso. Foi muito antes de Adão ser criado. Foi antes da própria fundação do mundo que Deus escolheu você, me escolheu em Cristo. Nesse texto ainda vemos o propósito de Deus ao escolher pessoas, ao escolher os seus eleitos. É afirmado que para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para sermos adotados como filhos, feitos herança em Cristo, descobrimos o propósito, mas também descobrimos o meio e o motivo pelo qual impeliu Deus a nos escolher. Falamos disso aqui no domingo passado, foi o amor de Deus que o motivou, que o instigou a nos eleger. É dito, e em amor, que predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Esse texto, assim como tantos outros, meus irmãos, ele refuta a maldosa acusação de que Deus teria cometido um ato de tirania ao eleger pessoas, ao salvar alguns e outros não, porque Deus, Ele amou o homem, onde na verdade todos estavam destinados para a perdição, mas Deus em amor, Ele salva a quem Ele quer. É o amor de Deus. Propósito para demonstrar o seu amor foi porque Deus não destruiu o homem quando ele pecou. Paulo, ainda escrevendo aos Tessalonicenses, a sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele escreve: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Mais uma vez, a palavra de Deus declara sem equívoco que Deus escolheu pessoas para a salvação. É claro, não podemos mudar o sentido do texto, não podemos colocar outras palavras. Porque fica claro que Paulo escreve: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Desde que Adão foi criado, ele sabia que você um dia viria a existir. E ele te escolheu para que você pudesse ser salvo. O mesmo Deus que predestinou, Ele também mostra o fim e o meio. Ele mostra o meio como devemos ser salvos pela fé e pelo Espírito. E a finalidade, para sermos santos. O mesmo Deus
que destinou o fim, também indicou os meios. O mesmo Deus que escolheu para a salvação, indicou como ela se daria, pela santificação e pela fé em Jesus Cristo. E sabe o que Paulo diz para aqueles irmãos? Devemos sempre dar graças a Deus por vós. Sabe, a graça, ela deve ser dada sempre, porque Deus salvou vocês. E eu dou graças a Deus por isso, diz Paulo. É a soberania de Deus que salva pecadores. A soberania de Deus que elege. A soberania de Deus que justifica. A soberania de Deus que traz para Ele. Deus diz: sejam sempre gratos pela sua salvação. Seja sempre gratos, porque Deus salvou pecadores. Tenha sempre por gratidão o motivo da sua salvação. E não por espanto, porque Deus te elegeu, mas seja grato. Lembra que eu falei, eu acho que a semana passada também, na quarta-feira, que muitas pessoas ficam em sua cabeça: mas Deus, por que você não salvou fulano? Por que você não salva cicrano? Por que você não salva esta pessoa da minha família? Essa não deve ser a nossa atitude. A nossa atitude é colocar os joelhos no chão e dizer: Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. Porque se o Senhor não tivesse me salvado, eu estaria igual a Ele. Eu estaria igual a esta pessoa pela qual hoje eu clamo. Então eu sou grato a Ti porque o Senhor me salvou. Que em mim não tinha nada que Te agradasse, mas eu sou grato a Ti pela Tua misericórdia. E agora eu te peço por Ele. E não questionar a Deus. Essa não é a atitude de um crente, daquele que conhece as Escrituras e sabe aplicá-la à sua vida. Como a linguagem das Escrituras são claras, meus irmãos. Não só clara, como também precisa. É o homem que com as suas palavras escurece os desígnios de Deus. É o homem que tenta mexer daqui para lá, aperta daqui, puxa de cá, arrocha ali, para fazer com que a palavra de Deus se adeque à sua necessidade de pregação. Quando na verdade o homem que deveria se adequar ao que Deus diz, se conformar com aquilo que é revelado, e não querer deturpar o texto das Sagradas Escrituras. É impossível nós expressarmos tais fatos com maior vigor, com maior clareza do que ora já foi escrito na palavra de Deus. Como é que eu olho para textos como estes que eu citei e digo: não, Deus não elegeu, Deus não predestinou, não é bem assim. Está escrito e é claro. O Pai, Ele nos escolheu. Não há o que se discutir. Você encontra uma outra passagem bíblica que diga o oposto, que diga o contrário? Você é capaz de citar algo que vá de encontro ao que estes textos nos afirmam? O Pai, Ele nos escolheu. Depois, veremos também que nesta escolha há a soberania de Deus na justificação pelo Filho e no chamado pelo Espírito Santo. Deus ordenou, Deus elegeu, Deus predestinou determinadas pessoas para a vida eterna antes da fundação do mundo.
antes que os fundamentos fossem colocados, Deus já havia determinado. Não porque elas eram santas, não porque nós somos melhores do que outra pessoa, não, talvez somos piores. Como Paulo afirma, eu sou o pior dos pecadores. Talvez Paulo afirmou isso porque nós ainda não havíamos nascido, falo por mim. Mas pela misericórdia de Deus, Ele foi lá e me tirou, me resgatou. Pela graça de Deus, eu louvo a Deus por isso. Fomos salvos não porque somos santos, mas para sermos santos. Deus também, Ele decretou os meios pelos quais seria possível a nossa salvação. O sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E este será o nosso próximo assunto quando eu estiver com os irmãos na quarta-feira. A soberania de Deus no Filho e na salvação. E, consequentemente, Ele não só nos elegeu, não só nos predestinou, não só colocou por termos os meios, mas também Ele nos chama. Ele nos busca, nós que somos destinados, você que é destinado à salvação. Foi Ele que foi lá nos buscar. Foi Ele que nos resgatou pelo seu Santo Espírito. E os que rejeitam, meus irmãos, a eleição e a predestinação de Deus Pai, é porque eles sempre encontram alguma coisa na criatura. Sempre eles vão buscar alguma coisa na criatura, para que elas possam ser aceitas por Deus. Sempre eles vão indicar alguma coisa na criatura para que elas tenham o direito de serem salvas por Deus. E elas tiram a glória do Criador. Todos que rejeitam a eleição e a predestinação sempre encontram alguma coisa na criatura para que a torne aceitável e para que tire a glória do Criador. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Porque o Senhor nos predestinou antes que todas as coisas fossem criadas. O Senhor já sabia o meu nome. O Senhor já sabia o nome de cada irmão que hoje clama por Ti, que hoje é justificado por Cristo. O Senhor sabe o nome daqueles que ainda hão de crer. Nós não sabemos, é por isso que nos cabe pregar o Evangelho, para que a Tua palavra, o meio pelo que o Senhor destinou, possa alcançar estas pessoas. E a palavra chegando aos ouvidos dela, ou delas, o Teu Espírito faça a obra para o qual ele foi destinado. Louvo a Deus, Senhor, por cada irmão que o Senhor elegeu. Por cada um de nós, por cada vida que o Senhor resgatou. Somos gratos pela salvação em Cristo. E é em nome dele, do nosso Senhor e Salvador, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém.